2018, estamos entrevistando pelo programa oral do TRT 18 a desembargadora Silene Aparecida Coelho. Bom dia, doutora Silene. Bom dia, Ariane. Doutora Silene, em que data e local a senhora nasceu? Eu nasci em Estrela do Sul. É município de Estrela do Sul, mas é um pequeno distrito que chama Angolinha. Eu nasci em 14/9/59. Estou com 59 anos. É Goiás mesmo? Não, Minas Gerais. Qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? Todos dois eram mineiros, já são falecidos. Minha mãe era do município de Estrela do Sul, era professora na zona rural. E meu pai era desse município de Angolinha, onde eu nasci, que minha mãe se casou com ele, foi morar em Angolinha. E era trabalhador rural. Qual a memória que a senhora tem da sua infância e adolescência? Gente, eu tenho tanta lembrança da minha infância. Você não me falou que eu podia emocionar aqui. Pode. Na minha infância foi muito boa. Eu tive pais muito presentes, pais muito carinhosos. Sou de uma família numerosa, tive 7 irmãos. Meu irmão caçula faleceu ainda adolescente, que foi uma causa de muito sofrimento da minha família. Mas meu pai era muito trabalhador, era inicialmente trabalhador na zona rural, e depois que nós viemos para Goiânia, ele passou para o ramo de panificação, até falei isso no meu discurso. E foi um grande comerciante em Goiânia. Graças a Deus, todos estudamos, todos os irmãos hoje nós temos profissão, graças ao trabalho do meu pai e da minha mãe. Qual a sua ordem no meio de seus irmãos? Eu sou Como hoje eu estudo muito constelação familiar, entre eu e minha irmã mais velha, vivos, eu tenho minha irmã mais velha, eu sou a segunda. Mas eu sei que entre ela e eu, minha mãe teve um aborto, né? Então, na ordem de Deus, eu sou a terceira. Na ordem terrena, eu sou a segunda. Quando criança, adolescente, o que a senhora aspirava a ser ao tornar-se adulta? Pensava em ser tanta coisa, principalmente quando via a televisão, que quando eu vi a primeira televisão, eu estava com 10 anos. Aí eu vi aquela televisão, eu achei o máximo, eu queria ser artista. Mas depois não, essa vontade passou logo, né? Quando foi que a senhora se interessou pelo direito? Em qual faculdade a senhora se formou? Quando nós viemos para Goiânia, a família do meu pai tem uma parte de família pobre a qual eu pertenço. E tem uma parte da família que era muito bem sucedida, mas que tinham terras. E quando a pessoa tem terra e tem um certo dinheiro, consegue fazer alguma coisa. O meu pai falava para a gente, eu não quero que vocês vivam na zona rural como trabalhadoras, porque isso é extremamente sacrificante. Então vamos para Goiânia para vocês estudarem. E deu certinho. Então meu pai, mesmo não tendo estudo, que ele tinha o 4º ano primário, ele nos mostrava a diferença entre os nossos primos bem-sucedidos e que tinham uma condição muito melhor, que hoje moram inclusive em Brasília, e os nossos primos que ficaram na zona rural e que eram só trabalhadores como a gente. Então ele falava que o diferencial era se a gente estudasse. Então, com isso, e eu acho que juntando também que eu gostava demais de ler, eu, minha irmã mais velha e meus irmãos mais novos, a gente brigava, gente, por bula de remédio, porque não tinha nada para ler naquele tempo. Então, a hora que chegava, a hora que minha mãe comprava um remédio e tinha uma bula, eu queria ler e minha irmã também. Então, era uma briga pela leitura. E nós tivemos uma sorte. Quando nós chegamos aqui em Goiânia, meu pai nos matriculou numa escola ali no setor Pedro Ludovico, que chamava Colégio Estadual Dom Abel. E lá nós descobrimos uma grande biblioteca. E nessa biblioteca nós descobrimos o mundo. Eu descobri tanto o mundo que eu deixei de estudar e tomei bomba. Mas eu adorava os livros da biblioteca. Lá eu li todos os clássicos, eu li todos os livros de Machado de Assis. Eu gostava demais da poesia de Cecília Meirelles e por aí afora. Aí depois eu li os livros estrangeiros, tinha uns livros de
um escritor árabe, que eu já esqueci o nome. E, gente, que lá para mim a gente viajava. Aí que nós descobrimos o mundo. Nessa época eu tinha mais ou menos uns 10 anos. E aí eu lembro que eu ia para lá, naquela época a escola não era tão rigorosa, com presença. Em vez de ir para a sala de aula, eu ia para a biblioteca. Eu e minha irmã. Só que minha irmã não tomou bomba, eu tomei bomba. Na quinta série. Porque eu ficava lendo. Com essas leituras, como eu despertei demais para a leitura, isso me levou para o caminho de estudo. E me levando para o caminho de estudo, quando eu fiz meu primeiro vestibular, minha irmã, que era mais velha, ela sabia que ela queria fazer medicina. Eu não sabia o que eu queria. Aí, como chegou a época do vestibular, eu falei, vou fazer qualquer vestibular. Aí fiz vestibular para Química na Federal. Aí minha irmã passou para Medicina, eu passei para Química. Só que eu fiz 6 meses do curso e não gostei. Aquele negócio, assim, muito monótono, sem vida. Aí eu pensei, eu vou estudar Direito. Direito é uma coisa mais viva. Eu tinha lido alguns contos, tinha gostado demais. Aí eu resolvi fazer Direito. Naquela época, o vestibular era só uma vez no ano. Você não é de Goiás, né? Você não lembra disso. Aí só tinha o vestibular uma vez no ano e na Católica tinha janeiro e julho. Aí eu fiz o primeiro semestre na Federal. Aí no meio do ano eu fiz vestibular na Católica e passei. Aí resolvi estudar e trabalhar. Nessa época eu tinha 17 anos. Falei, já que eu vou estudar à noite, eu vou trabalhar. Aí desde então eu comecei a trabalhar e estudava à noite. E aí eu fui me inteirando mais com as matérias jurídicas, gostava demais. Eu tinha feito um concurso no INSS e fiquei lá uns 8 meses. E me colocaram na área de concessão de benefício. E eu aprendi demais de direito previdenciário lá. E aí eu saí de lá porque era muito mal remunerado e não valia a pena ficar, né? Eu queria estudar mais. E meu pai, nessa época, já tinha uma condição boa aqui em Goiânia. Aí eu não tinha necessidade de trabalhar para pagar meus estudos, né? Aí eu saí e falei, não vou ficar no INSS, porque realmente era um serviço muito... eu não tinha prazer de trabalhar lá. A não ser o aprendizado que eu tive em Direito Previdenciário. E aí eu continuei fazendo o curso de Direito. Passei a ser professor uns 3 semestres numa antiga escola que tinha em Goiânia, que chamava Escola Professor Pardal. E depois, aí eu já estava quase formando. Aí eu fiz meu primeiro concurso na Prefeitura de Goiânia, que foi para fiscal de tributos. Porque eu tinha estudado Direito Tributário no penúltimo ano e eu tinha gostado demais de Direito Tributário. Aí eu entrei, eu passei muito bem classificada, eu acho que eu passei em 2º lugar. E comecei a trabalhar na prefeitura e continuei estudando, porque eu não queria parar, né? Passou 1 ano e meio, eu entrei na PFN, na Procuradoria da Fazenda Nacional. Passei em 2º lugar no Brasil. E comecei a trabalhar em Brasília, depois eu vim para Goiânia e fiquei por uns 4 anos. Na PFN aconteceu um fato muito interessante. Eu não tinha contato com direito do trabalho e nem tinha estudado com afinco na faculdade. Porque na faculdade, você fez faculdade, você sabe disso, a gente tem umas matérias que a gente gosta mais, né? Vindo para a PFN em Goiânia, eu conheci uma colega que é hoje uma grande amiga, chama Terezinha Silva França, que ela tinha sido auditora do Ministério do Trabalho. E ela era assinante daquela revista LTR. E ela levava essa revista para a Procuradoria, que era ali na Rua 12, no centro, no antigo prédio da Capem. Aí eu chegava mais cedo, nessa época eu já tinha casado, tinha as meninas pequenas, deixava as meninas na escolinha e ia para a Procuradoria, onde eu entrava meio-dia. Chegando lá, eles saíam para almoçar, porque eram 4 procuradores, que faziam um pouco de manhã e um pouco à tarde. Como eu fazia as audiências na Justiça Federal, eu chegava meio-dia, pegava a pauta de audiência, começava 1h30 e fazia para mim, para nele, uma colega já falecida. E depois eu voltava para a Procuradoria. Nesse inteirinho, entre meio-dia e até 1h, eu passei a ler essa revistinha da minha colega, da Terezinha, que nós sabemos até hoje, que é sobre direito do trabalho. Menina, eu tomei um gosto pelo direito do trabalho. Aí comecei a ler, comecei a estudar.
Aí eu falei, eu vou fazer o concurso para a magistratura do trabalho. Aí eu fiz 4 concursos. Aqui em Brasília, eu fiz 2 aqui, 2 em Brasília. Não, aqui eu fiz 1, porque no segundo concurso daqui eu passei. Aí eu vim para cá, e nesse ano que eu fiz para a magistratura do trabalho, eu fiz também para a magistratura federal. E eu cheguei nos 2 igual na prova oral. Mas aí eu não fiz a prova oral lá, porque a região lá, abarca, que é a primeira região, né? Abarca Manaus, Bahia. É uma região muito grande. E eu tinha minhas meninas bebezinha. Aí eu falei, não, vou ficar no Justiça do Trabalho mesmo, porque eu tinha ficado aqui em segundo lugar. E já fiquei direto como auxiliar na 4ª Vara, em Goiânia. E eu sabia que depois eu não iria tão longe. Aí foi por aí. Doutora Silene, esse gosto pela leitura tem a ver com o fato da sua mãe ter sido professora? Sim, porque lá na zona rural, minha mãe ia dar aula, e como a gente não tinha babá naquela época, não tinha quem cuidava de ninguém, ela pegava eu e minha irmã mais velha e levava para dentro da sala de aula. Então, quando nós chegamos aqui em Goiânia, que eu cheguei com 6 anos, com 5 anos ou 6 anos, eu e minha irmã chegamos alfabetizadas. Nós somos alfabetizadas pela minha mãe. E eu via na sala de aula, você vê uma coisa viva, né, que é o aprendizado. Então, eu acho que minha mãe, ela teve uma importância muito grande para mim e minha irmã mais velha, que nós duas temos um gosto assim, muito aprimorado pela leitura. Não que os outros não tenham, mas eu acho que o jeito que nós somos alfabetizados pela minha mãe, eu acho que foi muito importante. Doutora Silene, essas 2 experiências profissionais que a senhora teve como fiscal do município e procuradora nacional da Fazenda, você poderia falar sobre elas? Como foi? Como fiscal do município, eu fiquei muito pouco tempo, porque logo eu entrei na Fazenda. Eu fiquei lá 1 ano e meio, mais ou menos. Era a fiscalização do ISSQN, que é Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que pertence ao município, essa arrecadação, né? E você ia nas empresas prestadoras de serviço para fiscalizar se eles emitiam a nota de prestação de serviço, se recolhia para o cofre municipal, né? Então, era um serviço externo, mas aí você tinha que entender da parte de contribuintes, fato gerador, toda a parte da legislação nacional, que está no Código Tributário Nacional, que é uma lei complementar, você aplicava a essa atividade junto com o Código Tributário Municipal, porque aqui em Goiânia nós temos o Código Tributário Municipal. Na Procuradoria, a Procuradoria da Fazenda Nacional defende a União nas causas tributárias. Então, todas as ações em que havia, que era requerido a condenação da União, que entrava na Justiça Federal, que a competência da Justiça Federal é pela pessoa e não pela causa, né? Então, a gente recebia citação e nós acompanhávamos os processos como advogados da União. Doutora Silene, a senhora foi empossada como juíza do trabalho aqui em Goiás em 1993. 21 de janeiro. Como era a Justiça do Trabalho naquele início? Quais as maiores dificuldades para os magistrados que atuavam na capital e no interior? A senhora chegou a atuar no interior? Cheguei, eu fui titular de séries. Passados 6 meses eu assumi séries. Como titular, foi na época de uma criação de vagas, aí acho que os 10 primeiros colocados já assumiram com a titularidade. Você vê, hoje eu tenho uma filha juíza, mas eu acho que ela vai demorar uns 10 anos como juíza substituta antes de chegar à titularidade, né? Naquela época eu tive sorte. Bom, quando eu cheguei, tomei posse dia 21, era uma tarde. No dia seguinte já tinha a distribuição de varas para atuarmos. Eu fui para a 4ª Vara. Quem estava lá era o meu querido colega, o Paulo Canagé. E eu nunca tinha feito uma audiência trabalhista, porque eu atuava só na Justiça Federal, né? A hora que eu cheguei, eu vi aquele tanto de gente. Falei, meu Deus, eu vou ter que ouvir esse tanto de testemunha, né? Aí ele falou, olha, tem que ouvir. Eu falei, mas qual que é o rito? Porque o rito do Código de Processo Civil, ele é diferente do Código de Processo de Trabalho, né? Da nossa CLT. Ele falou, Silene, você ouve as partes, pega uma agenda
e fez para mim um esboço. Você ouve as partes, separa os fatos constitutivos dos fatos impeditivos, vê de quem é o ônus da prova, que isso, na verdade, a gente já tinha estudado na teoria. A teoria, graças a Deus, ajuda demais nessas horas. E depois você faz a sentença. Falei, beleza, se é isso, vamos fazer. Você vê, os meninos hoje entram, eles têm todo o preparatório no ENAMAT. E tem que ser, ficam lá 30 dias, né? Ah, naquela época não, menino, você entrava, você se virava, né? Tomava posse de manhã e à tarde eu estava trabalhando. E foi assim, aprendi demais. Tenho grandes amigas que são advogadas. Né? E houve dificuldades de instalações, de material, naquele período já, em 93? Quando eu vim para cá, não sei se você lembra, do prédio antigo aqui, você lembra? Lembro. Quando eu vim para cá, eu não sabia nem onde era o X-Trabalho quando saiu o resultado. Porque eu conhecia o X-Trabalho lá vendo o prédio na Praça do Cruzeiro. 81. Só que nesse ano de 93, ela veio para cá. Acho que compraram o terreno e tinha uma instalação antiga do Banco Agrobanco, parece. E aí, ali fizeram a instalação da Justiça do Trabalho. Arione, as pessoas reclamam demais, assim, de banheiro, escada, o piso. Mas isso para mim era tão, assim, irrelevante, sabe? Eu vi as meninas reclamando. O teto realmente era baixo. Mas para mim, eu era jovem. Acho que para mim tudo era novidade, tudo eu achava bom. Então, isso para mim não teve nenhuma importância na trajetória minha como juiz aqui no TRT. Doutora Silene, o TRT de Goiás, um dos mais jovens do Brasil, por alguns anos foi considerado um dos melhores do país, servindo até de modelo para outros regionais. Poderia fazer uma análise da evolução da Justiça do Trabalho no estado de Goiás? A senhora esperava que o TRT crescesse tanto? Ah, esperava. Eu queria que crescesse desse jeito que está hoje. E realmente é o resultado do trabalho de toda a família TRT. Na verdade, as lides trabalhistas, Arione, elas não vão diminuir agora com a reforma. Nós temos um problema social grave, que é o desemprego hoje, a falta de cultura do povo brasileiro de anotar CTPS. Você vê que antes da obrigatoriedade de anotação da CTPS das domésticas, de recolhimento do FGTS, a maioria delas era contratada sem carteira anotada. Então, nós temos conflitos sociais que são causados pela ausência de cultura, pela má formação das pessoas, né? E a cultura do empresariado de que se tem que pagar, o último que vai pagar é os direitos trabalhistas. Então, esse conflito social, ele ainda vai demorar demais a melhorar, demais. Isso só vai melhorar, eu acho que nós não vamos nem enxergar isso, quando as bases nossas de educação, de cuidado com as nossas crianças melhorar. E por hora, do jeito que nós estamos vivendo, um período de crise, inclusive crise de valores, eu não tenho esperança que isso melhore. Agora deu uma diminuidinha nos processos, mas é porque os advogados, eles, em razão da nova legislação, eles ficam preocupados com a sucumbência, que é o pagamento de honorário que nós temos hoje. Então, eles se tornaram mais cautelosos. Então, eu creio que as lides estão nos escritórios dele, esperando um amadurecimento do judiciário, um amadurecimento deles também para propor as ações. Mas não melhorou as condições de trabalho, não melhorou as condições do operariado brasileiro. Então, como é que vai diminuir as ações? Não tem jeito. E nesse crescimento, leva-se em consideração também a resposta que nós damos ao jurisdicionado. Aqui na capital, eu fui juíza da 5ª Vara por 15 anos. E lá, Arione, todo final de ano a gente fazia um levantamento para saber se a gente ia conseguir diminuir o ano seguinte. Não consegue, porque na verdade a gente tem processos e processos demais. E as relações sociais crescem, os problemas também crescem. E os problemas desaguam aqui. Então, a tendência nossa é que, passado esse ano de 2018, que houve uma pequena queda em razão da lei da reforma,
o ano que vem possivelmente volte ao crescimento de demandas, porque a demanda ela só vai acabar o dia que a gente tiver emprego formal para todo mundo, o dia que as pessoas receberem o que elas merecem. Isso o Brasil ainda está longe. Infelizmente, né? Infelizmente. Doutora Silene, como a senhora avalia a relação da sociedade com a justiça do trabalho hoje? Hoje nós temos o problema do que sai de fake news na mídia. Até o CSJT está agora rebatendo as fake news. Você viu essa reportagem? Isso é muito importante. Então, nós temos um problema do que a mídia põe. E, na verdade, quando ela coloca uma matéria no jornal, ela quer que todo mundo leia aquela matéria. E, assim, com todo o respeito que eu tenho a vários profissionais da mídia, tem uns que só querem chamar atenção. E quer só que aquela reportagem bombe, né, igual eles falam. Mas não tem muita responsabilidade com a seriedade daquela reportagem. Por exemplo, vem um empregador. Por que eu estou falando do empregador? Porque o empregador fala mais mal da justiça do trabalho, porque aqui ele é o réu. E por que ele é o réu? Porque ele descumpriu as obrigações trabalhistas. Se ele tivesse cumprido, se ele tivesse recolhido toda a Previdência, se ele tivesse recolhido todo o FGTS, ele não estaria aqui. Mas quando ele vem cá, ele abre a boca e fala assim, tá vendo? Me chamaram lá e me condenaram em tanto. Não teve prova, não teve isso, não teve aquilo. Isso não é verdade. Todo processo ele é precedido de prova, é precedido do contraditório, que a gente sabe o que é. Um propõe, o outro vem e rebate, que é o empregador. Junta as provas documentais e depois vem as provas testemunhais. Então, não é uma decisão, como eles falam, a Justiça do Trabalho está acabando com o empresariado. Não. O empresariado, como empregado, eles têm que ter uma conduta responsável. E a conduta responsável passa necessariamente pelo recolhimento da contribuição social que sustenta o INSS, né? Então, por que a condenação aqui são 90% a condenação? Porque há descumprimento da legislação por parte do empresariado, né? A justiça do trabalho hoje é a justiça mais célere, a mais respeitável e a de mais fácil acesso. A senhora concorda com isso? A que se deve a isso? A mais célere eu concordo. Porque aqui nós todos, a gente trabalha com afinco para redução de prazo, sabe? Para que aquela decisão chegue ao jurisdicionado, seja empregado, empregador, no menor tempo possível. Quanto ao respeito, da minha parte, ela tem 100% de respeito, porque eu admiro essa casa onde eu trabalho, eu respeito essa casa e eu sei da seriedade de todo mundo que trabalha aqui, Erione. Desde o que está lá na porta nos esperando, até o nosso presidente, o Dr. Platão, que essa semana ele passou uma mensagem no nosso grupo, mostrando para nós a quantidade de recurso de revista que estava para recebimento, que é a presidência que recebe, e a quantidade que ele deixou, ele analisou esse período que ele está na presidência, e ora, foram mais de 1000 processos. Então, nós todos trabalhamos com muito respeito ao jurisdicionado, com dedicação. Nós todos gostamos do que nós fazemos, né, Erione? Eu gosto do que eu faço, demais. Então, da minha parte, ela tem 100% de respeito. Porém, vendo a parte de fora, eu vejo que nem sempre isso é verdade. Por quê? Porque tem as notícias que levam a uma formação de opinião falsa. Então, as pessoas não vêm aqui para saber o que está acontecendo. As pessoas ouvem opiniões de pessoas, muitas vezes que foram aqui condenadas, e formam a sua opinião por meio de opinião de outras pessoas, né? Doutora Silene, é comum ouvir as pessoas falarem que a justiça do trabalho é uma justiça pró-empregado. Por que há essa sensação na sociedade? É porque a sociedade, ela não entende como é o processo. Por que ela é pró-empregado? Ela não é pró-empregado, porque nós temos uma legislação
que fala quais são os direitos do trabalhador. E o nosso empresariado, com raríssimas exceções e com todo respeito, ele tem a tendência de burlar os direitos trabalhistas. Olha, Arione, eu acho que nessa minha vida profissional, poucas vezes eu peguei uma empresa que faz os recolhimentos devidos regularmente. Então, por circunstâncias de cultura, de que tem que sonegar, por circunstâncias de dificuldade financeira das pequenas empresas, realmente saem essas notícias distorcidas. Mas todo o processo tem o seu devido processo legal, tem o contraditório, e se as pessoas forem procurar, vai ver que realmente todas as decisões são fundamentadas com todo o respeito e com base nas provas ali produzidas. Doutora Silene, o nosso regional está sempre em expansão. Acredita-se que a continuidade administrativa e a eficiência de nossos magistrados e servidores são os destaques do nosso tribunal. A senhora concorda com essa afirmativa ou apontaria outros fatores? Que ele está sempre em expansão? Sim, ele está sempre em expansão, porque vem a demanda externa que pede a atuação da Justiça do Trabalho. E essa justiça é dada por todo o corpo aqui presente, de servidores, de seguranças, de magistrados, de desembargadores. Então, realmente, nós damos todo esse suporte que a sociedade nos pede. Como a senhora vê a definição pelo CNJ e CSJT de metas aos tribunais? Eu acho que meta passou a fazer parte da nossa realidade. Eu não acho errado não, Arione. Eu só não acho que tem que ser uma coisa assim, se não cumprir a meta, vocês vão receber uma advertência, uma retaliação. Nós todos procuramos cumprir meta. E é assim também na área privada. Então, hoje é uma tendência da modernidade trabalhar com metas. Então, está certo o CSJT. E ele, inclusive, nos orienta. Cumpra a meta tal esse ano, porque ele vê que os processos naquela fase podem estar um pouco sendo deixados de lado ou estrangulados. Teve um ano que nós recebemos uma meta assim, julgar até o final do ano de 2014 todos os processos que foram protocolados até 2012. Você vê que a meta é razoável, são 2 anos. Se eu tenho em 2014 ainda processos pendentes de 2012, eu tenho como agente daquela vara de ir atrás para saber por que eu tenho processo ainda de 2012. Então, eu acho correto as metas do jeito como é proposto hoje, como uma orientação, como uma busca de qualidade para nós entregar devidamente essa tutela para o jurisdicionado, né? A senhora não acha que grande parte das doenças ou do adoecimento de nossos magistrados, servidores, tem a ver com essa sobrecarga de metas, essa cobrança? Tem. Porque, na verdade, tem pessoas, Irione, que eu observei ao longo da minha vida. Você pega 2 pessoas tão competentes uma contra a outra e coloca as 2 no mesmo tipo de serviço. Você vai ver que uma vai render melhor do que a outra e muitas vezes uma fica doente em razão desse trabalho. Então, tem essas particularidades de cada pessoa, tem o jeito de enxergar aquele problema, o jeito de enxergar aquela quantidade de processo para você julgar. Eu lembro, Ariane, que na 5ª vara ainda, você digitou muito a vida inteira? Sim. Eu também digitei muito a vida inteira. Porque assistente para nos auxiliar para o pessoal do 1º grau só foi a partir de 2011. 2011 eu já estava convocada aqui. Então eu nunca tive um assistente para fazer uma sentença para mim. Todas as sentenças anteriores a 2011 foi eu que redigi. Foi eu que avaliei, eu que redigi. Eu
deleguei para um assistente e corrigi não, eu mesmo fazia. Então, eu lembro que começa a surgir as primeiras doenças de ombro, de cotovelo, disso aqui. E graças a Deus, eu toda a vida fui muito saudável e eu via as pessoas ficarem doentes, eu falava, gente, será que esse trem existe? Pior que existe, pior que existe, né? As pessoas ficam doentes, eu já tenho uma cirurgia no ombro e realmente, hoje essas doenças são reconhecidas pelo INSS, que a gente tem inclusive um quadro especial na Lei 8.013, em que fala determinada atividade causa esse tipo de doença, né? Então vai depender muito da pessoa. Umas poderão ficar doentes mais cedo, outras mais tarde, outras não ficarão doentes. Mas hoje é comprovado que determinadas atividades fazem as pessoas ficarem doentes, né? Doutora Silene, o que a senhora tem a falar sobre as novas regras da reforma trabalhista? Olha, a reforma veio de forma assodada, ela não foi discutida com a sociedade, né? Ela tem pontos graves, que inclusive estão com ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, como, por exemplo, a justiça gratuita, quando a parte fala que não tem condição de arcar com os custos daquele processo, né? E outros detalhes, por exemplo, se o trabalhador perde esse processo e não tem condição de pagar os honorários serão buscados em outra ação que ele tem e tenha crédito. Então, ali na reforma, tem pontos de retrocesso muito graves. Mas tem um ponto também que é digno de elogio, que é o ponto em que fala que paga-se honorário para o advogado que ganhou a causa. Todo advogado, Elione, vive de honorário. Então, ele tem que receber pelo processo. Porque se ele não receber, ele vai cobrar do cliente dele de forma até exorbitante. Então, com a imposição da sucumbência hoje, pela lei da reforma trabalhista, eu acho que as leis passaram a ser mais responsáveis. O advogado pensa antes de... Na dúvida, ele não pede, mas antigamente, na dúvida, ele pedia, né? Então, eu acho que essa parte da sucumbência é uma parte que trará, com o tempo, bons resultados para nós. Desembargadora, a gente percebe hoje um desmantelamento da justiça do trabalho. Por que a justiça do trabalho incomoda tanto? Porque é simples. Se você comparar com a Justiça Federal e a Justiça Comum, quem são os condenados lá? Os condenados na Justiça Comum, 90%, e na Justiça Federal, são geralmente pessoas pobres, pessoas que devem prestação de carro, pensão alimentícia, desfazimento de negócios de pequenas casas ou até mesmo grandes casas, varas especializadas em falência. E aqui, Erione, aqui quem são os nossos condenados? É o empresariado. E o empresariado está onde? Está na Câmara Legislativa, está no Senado, está hoje principalmente muita vontade para tentar mascarar os direitos trabalhistas. Então ela incomoda, porque aqui o condenado não é uma pessoa física, o condenado é uma pessoa jurídica. E a pessoa jurídica, muitas vezes, muito grande, de capital muito grande para o fomento do emprego, né? Aí eles vêm e dizem, mas, gente, nós damos emprego. Sim, vocês dão emprego, mas ninguém é obrigado a trabalhar para vocês como escravos. Então, vocês têm que recolher salário, pagar salário, tem que recolher INSS, tem que recolher FGTS, tem que pagar aquilo que de direito é do empregado. Então, hoje, a grande manifestação do empresariado que está na Câmara, principalmente nessa época de crise, e no Senado, é que se casse os direitos trabalhistas, né? Se aqui a condenação fosse desses, de pensão alimentícia, de pequenas causas, briga de gato, briga de cachorro,
briga porque pegou o pequeno furto, não estaria esse grande alardio como tem hoje. Então aqui eu penso que é em razão de quem é condenado e principalmente que esse condenado hoje tem voz muito grande nas mídias, nas redes sociais, nos partidos políticos, na Câmara Federal, na Câmara Legislativa do Estado de Goiás e no Senado Federal. Eu não sei se eu posso falar isso tudo, posso? Pode, à vontade. Porque eu estou falando o que eu penso. Claro, isso que é importante. Pois é. E é o que eu penso mesmo. E como professora, eu estou cansada de dar essas aulas. Então, eu vejo isso, porque, na verdade, a condenação aqui, quando ela recai numa empresa de grande porte, como a... Posso citar nome, será? Pode, não tem problema. Não tem censura, não? Não. Como, por exemplo, a JBS, que é uma empresa enorme, que emprega gente demais, mas que tem isenção de impostos, pega a nossa mão de obra muito barata, porque vai para os interiores, tem recursos naturais, como água em abundância. Então, o mínimo que se exige dessa empresa é que cumpra a legislação trabalhista, que não adoeça os nossos trabalhadores, que não deixe acontecer acidente de modo a colocar esse trabalhador a cargo do INSS, que nós todos vamos pagar. Né? Desembargadora, na sua opinião, você acha que o futuro da Justiça do Trabalho está em jogo? Acho. Porque eles podem tentar, Arione, abafar a Justiça do Trabalho, não com a sua extinção, porque o que faz nascer o ramo da Justiça são as relações sociais. Como a relação social entre empregado e empregador vai continuar existindo no Brasil, então ela pode perder esse status de uma justiça autônoma e ser, por exemplo, encampada como um ramo especializado na Justiça Federal. E é o que muitos já têm pregado, é isso, que a Justiça do Trabalho se transforme em um ramo da Justiça Federal. Né? Isso vai depender hoje, minha amiga, das posições políticas, das posições dos nossos candidatos, que eu não vou citar nem quem é, que todo mundo sabe da briga, né? E que, com certeza, se o candidato da extrema-direita vir a ganhar, isso será um ponto quase que certo. Né? Quais são os desafios que o nosso tribunal ainda tem para cumprir? Quais os obstáculos que essa corte ainda tem pela frente? Os desafios, igualmente com os obstáculos, eles vão surgindo a partir do aumento da demanda que a população pede. Né? Então, por exemplo, agora, recentemente, nós tivemos a mudança de uma vara eu acho que era de Pires do Rio, para Palmeiras, porque a demanda em Palmeiras exigia a presença da Justiça do Trabalho lá. Então, quando a Justiça do Trabalho chega lá, é um desafio, porque ali foi feito o levantamento, antes de mudar de localidade de vara, vendo que ali tinha um clamor social pela presença da Justiça do Trabalho. E isso, nós vamos continuar vivendo isso como desafio. Daqui a pouco tempo, eu acho que nós teremos uma vara em Senador Canedo, que é também um aglomerado de pessoas demais que nós temos ali, né? E por aí a gente vai tentando distribuir aquilo que a população pede, que é a aplicação da justiça social, né? Obstáculo, orçamento. Você sabe que de uns anos para cá, 2016, nós vivemos uma crise fora da conta com o orçamento. Não sei se você sabe que o ano que vem nem cafezinho a gente vai ter. Que o corregedor já falou para nós, nem cafezinho vai ter. Então, sempre para dar uma aprisionada, para dar uma sufocada, o obstáculo vem. Não temos orçamento para a Justiça do Trabalho. 2016 foi grande, 2017 também. 2018 está levando relativamente bem. Mas com essa lei que limitou o teto de gastos, como que você limita o teto de gastos se há um clamor social para aumento de processos de demanda? Então, o grande obstáculo, minha amiga, é orçamento para a gente se manter de pé.
Doutora Silene, na sua opinião, você acha que a terceirização ela é nociva aos trabalhadores? Acho, porque a terceirização precariza a condição de trabalho. Não adianta, Arione, falar não, a terceirização agora que é ampla e restrita, que a CLT, a lei da reforma trouxe essa novidade de que a terceirização hoje ela pode ser ampla e restrita, e o STF respaldou isso, já em decisão também do STF. O que acontece, Arione? Uma coisa é a empresa, por exemplo, uma grande empresa que contrata o profissional direto. Outra coisa é quando ele contrata uma empresa de prestação de serviço, que vai colocar aquela mão de obra dentro da empresa. Então, você pensa bem, a empresa prestadora de serviço, ela tem que ganhar o dela, ela é empresa, né? E a empresa tomadora, ela quer pagar uma mão de obra mais barata. Então, na verdade, quando esse empregado terceirizado chega na empresa, ele já chega com o salário reduzido a quase 1/3. Então, a terceirização, ela implica em uma forma muito precária da valorização do trabalho. Né? Doutora Silene, enquanto magistrada de primeiro grau, aconteceu algum fato inusitado que a senhora gostaria de compartilhar com a gente? Ah, vários. É muito engraçado a magistratura de primeiro grau, porque você tem contato direto com a parte, né? E as pessoas que trabalhavam comigo na vara falavam assim que eu acreditava em todo mundo, que as pessoas chegavam lá, eu via e ficava com dó, né? Um dia tinha um velhinho na porta da sala de audiência e a gente abre para chamar, entra outras pessoas, você ouve o depoimento, sai. É aquele velhinho olhando para dentro da sala de audiência, né? Aí eu falei para o Cleito, que é o meu... Hoje é meu motorista aqui no TRT, né? Falei, Cleito, o que esse velhinho está fazendo aí na porta? Vai lá ver o que é. Aí ele foi lá e falou assim, não, ele disse que tá precisando de um dinheiro para ir embora. Que ele veio para uma audiência aqui e não tem dinheiro para ir embora. E até agora não comeu, doutora Silene. Falei, gente, era meio-dia, coitado desse velhinho, muito velho. Falei, vamos dar um dinheirinho para ele. Mas eu acho que foi no dia do pagamento, eu peguei uns 50 reais, dei para ele. Gente, esse velhinho virou nosso freguês. Todo dia estava lá na porta. E aí eu aprendi que, não, na verdade, muitas vezes você tem que pensar de outra forma, né? Porque não é dessa forma que você vai ajudar as pessoas, né? E tem uma coisa muito interessante que tem no juiz de primeiro grau, são os depoimentos verdadeiros, aqueles verdadeiramente verdadeiros. Você vai ouvir uma parte e, de repente, você vê que tudo que ela fala não está no processo dela. Você fica sem entender, né? Aí você vê que existe ainda pessoas muito verdadeiras, que não mentem. E isso é muito bom, né? Desembargadora, em agosto de 2018, a senhora foi empossada desembargadora federal do trabalho pelo critério de antiguidade. Poderia fazer uma análise da atuação de um magistrado de primeiro grau com o magistrado de segundo grau? Ariane, eu vejo aqui que os desembargadores, como todos nós juízes de primeiro grau, eu acho que é perfil de quem entra para a magistratura. O trabalho em primeiro grau, você tem contato direto com as partes e com a prova. Isso eu sentia mais segurança no julgamento. As sentenças que eu fazia acreditando sinceramente que eu estava acertando. Só que somos falíveis. Então, muitas vezes você tem a crença de que está acertando e você está errando, né? Aqui no segundo grau, eu tenho mais certeza do que eu erro do que eu acerto. Porque aqui você só lê as provas, você não sente a produção da prova. Então, aqui eu me desdobro mais na análise da prova. Porque não foi eu que colhi, não foi eu que senti. Então, eu vejo que aqui, em termos de quantidade de processo, de análise de prova, a gente é mais limitado, a gente falha mais do que como juiz de primeiro grau. E o juiz de primeiro grau, ele tem esse privilégio, que é o contato com as partes, que é o contato com a prova. Então, esse ponto é bom para o julgador, porque o julgador, ele vai saber o que ele sentiu
daquela testemunha. Mas, em termos de responsabilidade, não tem diferença. Seja fazendo sentença, seja levando votos à pauta, a responsabilidade é a mesma. E nesse novo cargo que a senhora se encontra hoje, qual o maior desafio? Ai, vencer os processos na semana, viu? Que é quase impossível. O maior desafio que eu queria era chegar na sexta e falar assim, gente, encerramos os processos que entrou essa semana. Não é possível, Arione. Tem semana que chega a 60 processos. Então, esse desafio aí, acho que nós vamos passar batido nele. O segundo desafio é manter o gabinete em dia. Esse eu ainda tenho conseguido manter. A hora que as coisas apertam aqui, eu levo um pouco de processo para casa. O Sócrates e o Cláudio, que são meus assessores diretos, se desdobram também. Então, esse desafio, que é manter o gabinete em dia, nós ainda mantemos. E eu peço a Deus para conseguir manter, até o dia que eu me aposentar. Doutora Silene, como foi ver sua filha, a juíza do trabalho Glenda Maria Coelho Ribeiro, seguir a mesma carreira? Ah, foi muito bom. Ela é minha filha mais velha, né? E eu lembro que, quando eu estava em séries, ela já estava com 7 aninhos. Eu trazia aqui tanto de processo de séries e punha no meu escritório. Era físico, você lembra, né? E eu tenho 2 filhas lindas. A Glenda, que é juíza, e a Milena, que é médica. A Glenda, eu chegava com os processos, ela era curiosa. Ela folheava os processos, ela lia a petição inicial. Toda a vida ela foi muito estudiosa. E a Milena também, toda a vida foi muito estudiosa. Só que nem abria meus processos, a Milena. Então, a Glenda, ela foi naturalmente se envolvendo com direito. Quando chegou na época do vestibular, ela não tinha dúvida, não, mas fazer direito. E no segundo, ela se destacava pela idade dela na minha família, junto com os primos, porque no segundo ano ela passou no MPU em Brasília. Estava no segundo ano da faculdade. No 4º ano, ela passou para o MPU como analista. O primeiro foi técnico, o segundo foi analista. E aqui, no 5º ano, ela já passou para analista aqui do TRT, foi até assessora da minha amiga Rosa, assistente, né? E assim que ela completou os 3 anos, ela fez para a magistratura aqui em Minas, passou nos 2. Lá ela não foi fazer a prova oral, porque ela ficou doente com a prova oral, porque ela é tímida, né? Aí ela falou, mãe, eu não vou dar conta dessa prova oral. Eu falei, que isso, menina, tanto que você é estudiosa. E quando você vê uma filha seguir seus passos, é motivo de orgulho, né? Então eu me orgulho muito dessa filha minha e da Milena também, que é uma grande médica oncologista. Doutora Silene, que mensagem a senhora deixaria para um magistrado que está iniciando a carreira na área trabalhista? Hoje eu vejo a diferença de quando a gente entra para a maturidade, né? E eu vejo até nas postagens dos nossos coleguinhas tão jovens, como minha filha, né? Até mais jovem já, né? Eu vejo muitas vezes a imaturidade, a convicção que estão sempre acertando. A mensagem que eu deixo para eles é assim, mesmo que a convicção que estão acertando, pense sempre que pode estar errando. Então, reveja o posicionamento que você tem adotado, sempre em busca de um acerto melhor, né? Quais foram os fatos mais marcantes da sua carreira no TRT? Fatos mais marcantes? Sim. Foi o dia da minha posse como juíza aqui no TRT, que eu lembro do meu pai extremamente emocionado. Aí, saindo aqui da posse, eu cheguei lá em casa, na casa dele, né? Ele tinha preparado um lanche, que era normal, ele preparava mesmo, mas ele me deu uma orquídea vermelha. E eu lembro disso até hoje, tanto que eu fiquei emocionada. A segunda vez foi quando eu fui para Séries. E lá em Séries eu tinha uma equipe muito boa, uma equipe muito empenhada, muito comprometida, né? E lá a gente tentava levar um pouco de educação
do trabalhador para a comunidade, que a Justiça do Trabalho era nova. Eu acho que foi o desembargador Geraldo primeiro titular e eu fui a segunda titular de lá, né? Então, uma vez nós recebemos lá uma escola pública e essa escola pública foi assistir às audiências. E eu lembro de uma menininha que tinha uns 8 anos, que chegou para mim e perguntou: como eu faço para ser igual a senhora quando eu crescer? E isso me marcou muito, que você vê que chama a atenção de crianças, né? E também quando eu cheguei aqui na Quinta Vara. Quando eu cheguei aqui na Quinta Vara, em 1998, eu fui recebida pelos meus colegas de uma forma muito carinhosa. E olha, Arione, que como eu tinha filha pequena, eu não era muito dada a vir em festa, frequentar aqui o tribunal, porque você chegava do interior, você tinha tantas obrigações, como você sabe que você é mãe, né? Então eu vinha muito pouco aqui. E eu fui recebida muito carinhosa por essa equipe da Quinta Vara, que muitos me acompanham até hoje, como por exemplo a Maria Rosa, que está aqui, e o Cleito, que trabalha comigo hoje. Então são pessoas assim que se eu pudesse, eu trabalharia a vida inteira com eles, né? Doutora Silene, o objetivo desse projeto é produzir entrevistas que servirão como fonte de pesquisa sobre a justiça do trabalho um dia. Uhum. Que mensagem gostaria de deixar registrado para aqueles que futuramente terão acesso a esses depoimentos? Que as relações sociais trabalhistas aqui no Brasil ainda serão conflituosas por alguns anos, mas eu creio que com o passar do tempo, com a melhora na distribuição de renda do brasileiro, todos esses problemas vividos hoje não serão vividos por aqueles que virão para o século, daqui uns 20, 30 anos, né? Então eu espero que o que nós temos hoje de registro aqui no TRT, dentro de poucos anos, se transforme só em história mesmo e que acabe esses conflitos sociais existentes hoje aqui no Brasil. Quem é Silene Aparecida Coelho, na opinião de Silene Aparecida Coelho? Sou uma trabalhadora, amante do direito do trabalho e que eu quero que esse Brasil nosso melhore para as nossas crianças, para os adolescentes, para os nossos netos. Que esse Brasil um dia dê trabalho digno para todo mundo e salário digno. Doutora Silene, o que é a vida? A vida é uma passagem tão efêmera, né? Temos que aproveitar cada minuto, cada momento. Vive intensamente, porque amanhã, daqui o próximo minuto, a gente não sabe se estaremos vivos, né? Então a vida é uma viagem curta, então temos que aproveitá-la. Tem alguma pergunta que eu deixei de fazer, que a senhora gostaria que eu fizesse? Olha, que eu me lembre não, até porque eu não sabia quais seriam as perguntas que eu falei para você que não precisava me mandar antes, né? Mas que eu me lembre não, acho que você perguntou muito. A Escola Judicial, em nome do TRT 18, lhe agradece pelos seus depoimentos e gostaria de dizer à senhora que a senhora é a história do TRT. A senhora estará para sempre na memória desse tribunal. Eu que agradeço a Escola Judicial, agradeço a sua paciência, agradeço os meninos aqui presentes e quero deixar para o TRT um bom legado em termos de trabalho em prol da nossa sociedade brasileira. Que mais tarde, todo o trabalho desenvolvido por nós todos aqui seja só contado mesmo na história. Obrigada, doutora Silene. Eu que agradeço.